eu sou Cristiane Correia e apresento a série Sonho Grande. Hoje a gente vai conversar com um grande empresário brasileiro. É o Flávio Rocha, CEO da Riachuelo, que é a maior empresa de moda do Brasil. Flávio, obrigada por ter topado o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Cris. Para começar com você, queria te perguntar a que se deve essa recuperada do varejo em geral e da Riachuelo em particular. A Riachuelo teve um semestre muito bom, quer dizer, o segundo trimestre ainda não tem os resultados divulgados, mas o primeiro tri foi muito bom. Queria saber, no meio dessa crise brasileira, né, essa recessão que a gente está vivendo, como é que conseguiu um resultado tão expressivo? Bom, Cris, eu acho que nós estamos voltando à normalidade. Eu acho que o que foi anormal foi esse soluço de 2015 e 2016. Em 2003 foi o marco do desabrochar do varejo, do surgimento de uma forma de varejo que faltava ao Brasil, o varejo de alta performance, o varejo profissional, tecnologicamente equipado, aquele varejo que tem a vocação de liderar a cadeia de suprimento, aquele varejo que sai da condição de coadjuvante, né, para o protagonista, da locomotiva da economia. Isso vinha vindo às mil maravilhas, chegando dentro da nossa entidade, que é o Instituto pelo Desenvolvimento do Varejo, o IDV, se cunhou a expressão da década do varejo, que foi aquela década de 2003 a 2013, quando o varejo cresceu 3 vezes mais do que o PIB, e se formaram as grandes locomotivas de uma economia moderna, que são as grandes redes de varejo. Empresas que chegaram a crescer nesse mesmo período, enquanto o varejo cresceu 120%, empresas que chegaram a crescer 1000%, né? Grandes redes de supermercado, grandes redes de lojas de departamento. Então, a coisa vinha muito bem, impulsionada por um processo muito salutar de formalização da economia. É um pré-requisito para que o varejo de alta performance se enraize, uma economia formal. Isso aconteceu com a nota fiscal eletrônica, a substituição tributária e outros fatores, mas chegou à conta dos terríveis erros de política econômica que se abateram sobre 2015 e 2016. Eu acho que agora as sinalizações são de que nós estamos criando juízo, né, retomando o caminho da racionalidade, né, uma equipe econômica realmente que chega a se chamar do Dream Team, né? E eu acho que a volta do varejo ao seu destino, o seu futuro promissor, é a volta à normalidade. Agora, tem uma questão macroeconômica, que é essa que você está explicando, mas tem uma questão da própria empresa. Eu me lembro que a gente se encontrou há uns 2, 3 meses, você estava me contando de todas as mudanças logísticas que vocês fizeram, né, que começaram no ano passado, que era um investimento super pesado e que hoje vocês têm robôs de 18 metros de altura no centro de distribuição. Exato. Então, queria que você contasse um pouco isso o que foi esse investimento, né, e como é que ele afeta a operação mesmo. Exato. Uma grande mudou o papel do varejo no mundo e a nossa empresa é um bom laboratório disso, né? A nossa empresa tem um formato peculiar. Ela vai do fio até uma relevante operação financeira, passando por todos os elos da longa e conflituosa cadeia têxtil, que é fiação, tecelagem, a confecção, depois a logística e a parte mais visível, que é a rede do varejo. Complementa a isso uma relevante operação financeira com 30 milhões de plásticos de cartões de crédito. Durante muito tempo, e foi a fase do fundador, do meu pai, que é uma figura maravilhosa, e que ele tem uma personalidade, é uma liderança industrial, né? É uma liderança mais hierárquica, e o comando realmente, como era o comando das cadeias de suprimentos ao longo do mundo, estava lá boletado no QG da indústria, né? A formulação estratégica, a gestão de marca, o desenvolvimento de produto, a inovação, sempre lá na indústria. Gradualmente, isso ao longo dos anos 80, 90, essas tarefas estratégicas foram migrando para o varejo e o varejo foi ganhando força. Isso aconteceu nitidamente na nossa empresa. A Riachuelo, quando ela foi comprada em 79, era apenas um canal auxiliar de escoamento dos nossos produtos. Hoje, a Riachuelo é realmente o elo principal, né? É o elo estratégico, onde está a inovação, onde está a gestão das marcas, onde está a formulação estratégica. Então, isso aconteceu nesses últimos anos, foi realmente onde se transformou uma cadeia logística empurrada numa cadeia de demanda, uma cadeia puxada, muito mais eficiente, muito mais intimidade com o consumidor. Eu acho que a gente soube interpretar bem essa mudança e usar a nosso favor. Acho que isso explica o bom momento que a empresa está vivendo.
Agora, como você falou, assim, começou tudo na área têxtil, né? Então, quer dizer, a Guararapes, que é a mãe dessa história toda, nasceu na década de 40, né? Quando teu pai fundou. E você começou a trabalhar na empresa aos 14 anos de idade. Eu quero saber como é que é essa história de ser o filho do dono trabalhando na empresa e como é que faz para ganhar seu espaço de uma forma legítima, né? Não só por ser o filho do dono. Exatamente. A história começou com uma história de varejo, de fato. Em 1947, meu pai fundou, teve que se emancipar para isso, eu tinha 18 anos, na época você tinha que ter 21 para ter um negócio, o primeiro negócio foi uma lojinha chamada A Capital, né? Depois, quando a Capital já se chamava Loja Seta e tinha meia dúzia de lojas, ele começou a comprar máquinas de costura e produzir para as lojas e, no fim, a operação industrial ganhou mais relevância e assim surgiu a Guararapes. E só em 79, bem depois, se adquiriu do grupo Otton Bezerra de Mello, dos hotéis Otton, uma rede de lojas de tecido, que eram as lojas Riachuelo, e graças a esse processo de migração do comando do QG da indústria para a corporação varejista, a empresa foi ganhando a forma atual. Realmente, eu acho que a grande bênção da minha vida foi ter nascido na casa de um homem especial, das histórias mais bonitas de um legítimo self-made man que saiu de casa, o caçula de uma família de 5 irmãos, que saiu de casa aos 12 anos de idade, meio fugido, né, no meio de uma seca inclemente, e chegou numa Natal efervescente, em plena Segunda Guerra Mundial, que tinha se transformado de pouco mais do que uma vila de pescador numa base militar importante, e aí ele construiu a sua vida. Realmente, ser filho do dono traz desafios muito grandes e traz, talvez por uma maturidade que na época eu não tinha, uma disputa territorial fútil, né, que me fez desperdiçar muitas horas de convívio com um homem genial em conflitos absolutamente estéreis. Mas eu acho que pela minha personalidade ser totalmente complementar à dele, foi na época realmente que desabrochava e se impunha o negócio do varejo. Naquela época, ninguém imaginava que a maior empresa do mundo fosse ser um varejista, né? O varejo fosse realmente assumir o papel que tem hoje, mas isso aconteceu concomitantemente e eu estava lá presente já com toda uma carga de informação desse, como você falou, isso não é um conselho que eu dei a ninguém. Eu acho que foi um erro começar aos 14 anos de idade, eu poderia ter utilizado melhor este Por que tempo. Você começou tão cedo? Foi teu pai que estimulou? Foi você que quis? Eu acho que teve... a gente veio morar aqui em São Paulo, eu tinha 8 anos de idade, né? Eu estudava lá no Dante Alighieri e já aos 13, 14 anos eu saía do Dante e ia lá para fábrica lá na Casa Verde, procurando Fazia o quê? funções. Na época eu tinha uma função específica, que era fazer... Existia na época, a forma que a gente ocupou o sudeste do Brasil foi mais um pioneirismo da empresa. Foi a primeira rede de franquias do Brasil. Na época nem existia esse nome. Eram as lojas Super G, que chegou a ter 300 lojas franqueadas, né? A gente, na pessoa física, meu pai financiava esses lojistas que buscavam ponto, alugavam e tinha um compromisso de fio do bigode de comprar apenas produtos Guararapes. Ou seja, era uma rede de franquia que nos permitiu ocupar o centro. E tinha um atrativo para essas lojas, que era uma fábrica que a gente tinha em Mossoró, que é a segunda cidade lá do Rio Grande do Norte, que produzia peças com as sobras dos tecidos da empresa industrial principal. Era uma etiqueta chamada Uzi. Eram mercadorias extremamente competitivas, que a gente chamava mercadoria de combate. Eram as mercadorias que ficavam na banca, na frente da loja. Essas mercadorias eram disputadas à tapa. Então, eu fazia a distribuição em função dos pagamentos das duplicatas de cada um desses franqueados, desses lojistas da Super G. Essa foi a minha primeira função. Depois eu comecei realmente a ser empresário quando eu criei a nossa marca de jeans, a Pool, que ainda hoje existe como uma private label da
da Riachuelo, mas na época chegou a ser a top of mind, a principal marca de jeans e de moda jovem, principalmente com o grande impulso de um querido e saudoso amigo que foi o Ayrton Senna, né? Eu tive a irresponsabilidade aos 22 anos de idade de fazer uma coisa que provavelmente eu não faria aqui, que é comprometer, acho que 120% da verba de propaganda da Pool daquele ano com um contrato de Fórmula 3 que se revelou o maior investimento publicitário da história da empresa em termos de retorno, e fez a Pool, uma marca de jeans recém-lançada, na top of mind um ano depois. Você já era amigo dele na época ou ficou depois? Porque realmente foi um faro e tanto, né? Eu conheci nesse episódio, né? Depois me tornei um grande amigo, e mais do que o benefício da marca, ficou o benefício do exemplo de uma pessoa absolutamente obstinada, focada, realmente um exemplo de vida. Agora, você começou a trabalhar cedo, e aí você entrou na faculdade, e aí você desistiu da faculdade faltando menos de um ano para se formar. Primeira coisa, eu quero saber o que leva alguém a desistir da faculdade, estando prestes a acabar, né? E se você se arrependeu disso. Eu tive recentemente a GV e eu falei realmente do fundo do coração que essa talvez seja a única decisão da minha vida da qual eu me arrependo e lembro todos os dias da minha vida. E hoje eu estou reforçando, então... E você está me fazendo lembrar este arrependimento. Realmente foi um envolvimento precoce com os negócios, a Pool teve a sua parcela de culpa, comecei a viajar e realmente me arrependo muito. Isso mesmo até antes da figura do dropout ter se tornado meio romântica, depois do Zuckerberg, do Steve Jobs, do Bill Gates, são dropouts famosos, né? Naquela época não tinha nada de romântico ou de glamuroso largar a faculdade. Mas depois eu fui correr atrás do prejuízo, fiz um ano sabático quando saí da política, né? Eu cumpri meus 2 mandatos, depois eu tive um ano sabático e graças a cartas de recomendações poderosas do meu amigo saudoso Roberto Campos, do professor Marcos Sintra, eu consegui entrar num curso de extensão em Harvard e fiz 2 programas de extensão que deu para correr um pouco atrás do prejuízo acadêmico aí. E outro curso também específico de varejo, que foi muito útil também em Harvard, que é uma grande escola. Aproveitar esse gancho que você falou de quando você passou em Brasília, né? Eu queria entender um pouquinho, você foi deputado federal, é isso 2 vezes, né? Eu fui, no meu primeiro mandato, eu fui também constituinte. E foi isso que atraiu. Na época, constituinte era o documento que iria recolocar o país nos rumos da democracia, depois da ditadura militar. Então, eu fiquei muito fascinado por isso e fui, para minha grande honra, o caçula da Assembleia Nacional Constituinte. Queria entender por que você tomou essa decisão de ir para a política e se valeu a pena. Até você ficou quase 10 anos nessa jornada. E o Abílio Diniz, por exemplo, também teve uma jornada meio parecida, que ele não teve um mandato, mas ficou no Copom e foi uma década, né? E ele hoje em dia fala que foi uma década perdida, né? Ele já chegou a falar isso. Queria saber se você acha que... Quer dizer, qual foi a contribuição disso para a tua vida? Assim, valeu a pena? Olha, eu acho que vale por 1000 faculdades, né? A empresa privada, Cris, ensina muita coisa, mas desensina muitas outras, né? As 4 paredes da sua empresa lhe dão, assim, um sentimento falso de onipotência, porque dentro dos limites da sua empresa, você tem poder demais, você pode tudo. Você está admitido, você está admitido, tira essa cadeira, põe para lá, pinta essa parede de vermelho, né? Isso cria um artificialismo. A política é exatamente o oposto disso. Na política, você tem que conseguir tudo pelo convencimento, pela persuasão, pela construção de consensos, né? Eu vi uma analogia fantástica que eu sempre uso, logo nos primeiros dias. Quando souberam que eu era empresário, alguém falou, você é empresário? Bom, a empresa privada é um jogo de xadrez, a política também é um jogo de xadrez. Com uma diferença, no xadrez da política, as peças têm vontade própria. Isso torna o jogo muito mais fascinante, muito mais complexo, porque é o jogo do convencimento. Você não às pega vezes aquele não só disco... do convencimento, né? Pelo que a gente está vendo nessa crise brasileira. Por razões não... Às vezes o convencimento se dá por razões não republicanas também. É verdade. Mas a política, com elevação de propósito, é a mais nobre das atividades humanas, sem sombra de dúvida. E o grande castigo para quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. Eu já disse.
Até, assim, a gente está vivendo uma fase em que tem vários empresários se envolvendo com política, até pela situação do país. E houve rumores de que você poderia voltar a se envolver com isso agora nas próximas eleições. Quero saber qual é a tua intenção nesse sentido. Não, eu não tenho nenhum projeto eleitoral, né? Eu tenho propugnado que o empresário não pode se omitir do seu papel político, mas esse papel político é um papel a ser exercido da sua cadeira empresarial, porque a empresa é e será mais ainda daqui para frente o agente das mudanças, o protagonista das mudanças, né? A opinião pública confunde dois personagens completamente diferentes, que até esse triste episódio aí de Lava Jato está mostrando, ajudando a elucidar. Existe o empresário do bem, que é o empresário do mercado, né? É este o empresário cujo propósito é fazer mais com menos, é buscar a eficiência, é disputar, né, o saudável jogo da seleção natural do livre mercado. E existe essa figura asquerosa que é resultante do câncer estatal, da hipertrofia, é um apêndice desse crescimento desmesmo do Estado obeso, né? Dos piores subprodutos que esse Estado hipertrofiado gera é a figura nefasta do empresário de conchavo. Aquele que não deve o seu sucesso ao ganho de eficiência ou a uma boa ideia, uma boa execução. Deve encontrar os caminhos da propina, do suborno e quer dizer, o empresário de conchavo não gera recursos, ele transfere recursos do Estado para si, né? Então, eu acho que isso está ficando cada vez mais claro, mas volto a dizer que eu acho que a época do empresário moita, onde cada um ficava entrincheirado, olhando para o seu umbigo, buscando o seu objetivo egoístico, nos levou a essa situação. Eu acho que houve uma omissão, você acha? Uma omissão. Até a representação empresarial no Brasil está distorcida, porque se cuida muito da árvore e não se cuida da floresta. A representação empresarial tem que cuidar do ecossistema, tem que garantir o bom ambiente de negócios, tem que garantir o bom funcionamento da sabedoria suprema das leis do livre mercado. É isso que garante a prosperidade. Uhum. Então, quer dizer, candidato não, mas um envolvimento para uma conscientização política, sim. Exatamente. Eu não tenho me furtado, até pagando um preço pessoal, até levando muita bronca dos meus pares quando volto para a nossa empresa, que dizem que essa exposição pode ameaçar ou causar algum dano à empresa, mas eu vejo isso com muita alegria, ver empresários que eu muito admiro realmente assumindo esse papel, essa posição de protagonista, né, disseminando a sua experiência e pregando o ideário do empresário, quer dizer, o binômio da prosperidade, democracia e livre mercado. Eu acho que esse papel o empresário tem que cumprir, tem que disseminar o ideário empresarial, né, que é um papel educativo, sem o qual não se constrói uma sociedade mais justa e mais próspera. Uhum. Você está à frente de uma empresa que tem aí 70 anos, né, e que precisa continuar inovando, quer dizer, com o robô no centro de distribuição, vocês acabaram de, recentemente, começaram comércio eletrônico, entrando em novas linhas de produto. Qual que é o futuro da Riachuelo? Como é que você imagina essa empresa centenária? Bom, a Riachuelo esse ano completa 70 anos e eu acho que nós somos um embrião de um grande negócio ainda no futuro, né? O mercado de vestuário no Brasil é um mercado de 10 bilhões de peças de roupa, né? A Riachuelo é a maior empresa de moda, como você disse, no Brasil, produziu e vendeu no ano passado 170 milhões de peças de roupa, ou seja, 1,7% desse total. Ou seja, é um bebê, é um embrião. Qualquer empresa, qualquer líder de mercado em mercados mais maduros tem um market share de 10, 15, às vezes 20% de market share, né? Então, quer dizer, tudo está por ser feito, né? Nós estamos vindo aí de um cenário recente onde existia uma fragmentação excessiva por causa de uma triste marca da economia do Brasil até pouco tempo atrás, que atinge frontalmente o varejo, principalmente o varejo
estruturado e profissional, que é a informalidade, e essa formalização está abrindo as portas realmente para o enraizamento, a estruturação de empresas mais parrudas, mais eficientes, mais musculosas, né? E, consequentemente, com maior market share. Então, eu acho que nas próximas, pelo menos na próxima década, eu acho que o papel da Riachuelo é ocupar espaço, replicar o seu modelo vencedor, esse modelo da integração, que não confunda com verticalização. Verticalização é uma coisa antiquada, ineficiente. A integração extrai sinergias dos elos da cadeia. O melhor exemplo de integração é a Apple, né? Não pode ser nada mais moderno do que a Apple. A Riachuelo é a Apple da cadeia têxtil, né? Ela extrai sinergias dos elos da cadeia têxtil, onde no passado existiam conflitos. Então, o aprimoramento desse setor vai nos levar a cumprir um propósito que nos tira da cama de manhã e que nos faz sentir realmente úteis e que motiva e transforma esses 40 mil colaboradores realmente num corpo coeso, que é o propósito de dar acesso à moda. A moda é uma coisa maravilhosa, transformadora, que toca a autoestima das pessoas, mas que até bem pouco tempo atrás era um mundo arrogante, elitista, de nariz. Era um fator de exclusão. E a Riachuelo existe para transformar a moda, essa coisa maravilhosa, num fator de inclusão. E tem se revelado realmente um eficiente fator de inclusão, trazendo literalmente para esse mundo maravilhoso dezenas de milhões de brasileiros. Você mencionou a Apple, eu já ouvi dizer que você tem uma foto do Steve Jobs no seu escritório, uma coisa assim. Queria saber se ele é o empresário que você mais admira, quem você admira também, se você é um cara que quando vai viajar fica vendo as lojas dos outros para ver como é que funciona essa questão assim de continuar estudando, né, que na verdade vê o que acontece no setor e tal, e quem são as pessoas que você acha, pô, esse cara faz um trabalho legal. Sem dúvida, tem uma foto enorme lá, até aquela foto da capa da biografia do Steve Jobs, presente do meu amigo Tutinha e que sabe da minha admiração pelo Steve Jobs. Eu acho que essa admiração vem do fato dele ter sido o inventor da empresa integrada, né? A Apple, como eu falei, realmente é o melhor exemplo. Existem dois grandes gênios do mundo dos negócios do ano passado. Um que personifica a cadeia fracionada do ótimo local e o Steve Jobs, que inventou a cadeia integrada. Você entra no modelo de Bill Gates, você entra numa loja de eletrônicos, compra um computador da Positivo rodando o sistema operacional da Microsoft, tira uma foto com a câmera da Sony, edita a foto no Photoshop, faz o upload para o serviço da nuvem do Google, o Picasa. Você está usando fatias de empresas, né, comprometidas com a sua rentabilidade, com seus ótimos locais, mas numa cadeia de suprimento fatiada. Na Apple, quando você entra no Apple Store, compra o MacBook Pro, rodando o sistema operacional Yosemite da própria Apple, tira uma foto com o iPhone, edita com o iPhoto, faz o upload para o iCloud, não existem fatias dividindo as empresas, não existem contratos de profit share. Está todo mundo envolvido naquele projeto, olhando holisticamente, buscando sinergias e não conflitos. É isso que eu acho que isso faz a Apple realmente uma empresa especial, diferenciada, a marca mais valiosa do mundo, a empresa mais valiosa. Então, pode parecer pretensioso, mas nós usamos muito esse exemplo, no sentido de não ter uma cadeia de suprimento fatiada, com as pessoas olhando para o umbigo daquelas diferentes empresas que compõem o todo, né? Mas compor realmente o que nós chamamos internamente no ambiente de busca do máximo global, e não das armadilhas dos ótimos locais. Uhum. O varejo, assim, pelo que a gente vê de estudos, vai ser um setor que vai passar por muitas mudanças nos próximos anos, né? Sim. As lojas vão ter, sei lá, check-out automático, você não tem que passar no caixa, muita coisa vai mudar. Como é que vão ser as lojas do futuro? Vai mudar demais mesmo? Como é que vocês estão se preparando para isso? Sem dúvida. Eu acho que existem setores que estão mais vulneráveis, né? Até o rolo compressor Amazon. Eu estou lendo o livro a loja The Store of Everything, do Jeff Bezos, né? Que até foi por algumas horas o homem mais rico da semana passada. E existem realmente
tipos de varejo que perderam a relevância. Foram justamente aqueles varejos que não souberam se preparar para assumir as funções estratégicas que estavam na indústria. A gestão de marca, a inovação, o desenvolvimento de produto. Então, se tornaram showrooms, né? Esmagados, porque a marca continua com o fornecedor, né? A indústria, a tecnologia do fornecedor, a formulação estratégica, o financiamento está com o banco, né? O nosso modelo é muito blindado porque ele desenvolve múltiplos pontos de contato com o cliente. A gestão de marca é nossa, é do varejo, o desenvolvimento de produto, das coleções, 48 mil lançamentos todos os anos, 200 novos lançamentos por dia. 200 por dia? 200 por dia. Acho que esse é um recorde mundial, né? Se você passar uma semana sem ir no Riachuelo, você vai encontrar 1000 produtos novos, né? Caramba. E a operação financeira também, que é um vínculo de fidelização adicional com o cliente. Então, essas empresas os varejos que preservaram esta relevância, eu acho que estão, de certa forma, preparados para o futuro, para trazer e fazer crescer a sua operação de e-commerce em sinergia no que se chama do omnichannel, né? Em sinergia com o canal físico, com o catálogo, com os outros canais. Mas realmente está havendo uma verdadeira carnificina aí de varejos que perderam a sua relevância, se transformaram apenas em showrooms do varejo eletrônico e esses tendem realmente a ser seriamente afetados. Você está à frente de um grupo que faturou 6 bilhões de reais no ano passado, né? Se você tivesse que dar algum conselho para quem pensa em empreender, qual é o conselho que você daria? Eu acho que o mais importante é pensar no propósito. A primeira palestra que eu faço para os trainees quando entram, eu levo a essa reflexão. E acaba havendo uma parcela de desistências, porque você não vai ser próspero numa empresa com a qual você não se identifica com o propósito, né? Dizer que uma empresa existe para ganhar dinheiro é como dizer que uma pessoa existe para comer, né? Uma empresa existe para atender a um propósito e esse propósito que vai reunir as pessoas, as paixões, os talentos em torno desse propósito. Então, não se deixe guiar pelo bolso, se deixe guiar pelo seu coração, pelo propósito, que o bolso será atendido como via de consequência. Obrigada, Flávio, pelo papo, foi ótima conversa. E obrigada a você que nos acompanhou. Fica de olho, até o próximo episódio do Sonho Grande. Até mais!